Uma peça maciça de madeira no formato de um prisma reto tem suas medidas em centímetros, indicadas na figura. Sabendo que o volume dessa peça é 144 centímetros cúbicos, a medida de sua altura é indicada na figura por 2x é... Então nós temos que saber qual é a medida, qual é a altura desse prisma reto. Nós sabemos que aqui é 2x. Então, quanto vale esse x e quanto vale esse x? E para nós encontrarmos esses valores, nós vamos ter que aplicar a fórmula do volume para achar esse x. Então vamos lá. Volume é igual a área de base vezes a altura. A altura nós temos que é 2x. Área de base, vamos lá. Então vamos substituir os valores. O volume é 144, tudo bem. A área de base é 8 vezes x. Deixa eu trocar o pincel para você ver melhor. É 8 vezes x. E é claro, aqui é o 2x da altura. Perfeito? Então agora é só fazer a multiplicação e vamos encontrar os valores. X com x é o que? É o x ao cubo. Aliás, é o x ao quadrado. E aqui 2 vezes 8 é 16. Adivinha agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 144 por 16. O resultado será 9. E nós vamos passar esse exponencial, esse expoente 2 para o outro lado, correto? E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o nosso x aqui é 3. Mas você lembra que, de fato, a questão ela perde esse x, esse 2x. Mas nós só encontramos o x, que é esse daqui. Certo? Então, nós sabemos que esse x aqui, ele é o 3. Então, é muito simples, né? Para achar a altura, é só pegar o 2x e substituir o x pelo 3. Então, é 2 vezes 3 que dá 6. 6 o que? 6 centímetros. Perfeito? Então, nossa resposta correta é a alternativa E, de elefante. Até o próximo vídeo. Um eletricista comprou 40 metros de fio, cortou 3 pedaços de 150 centímetros cada um e 8 pedaços de 50 centímetros cada. Sabendo que o fio restante será totalmente dividido em 9 pedaços iguais, então a medida de cada pedaço será de... Bom, aqui eu quero que você entenda que nós temos aqui 40 metros de fio. A pessoa que cortou, o eletricista que cortou, ele dividiu esta parte em 3. Mas em 3 o que? 3 centímetros. Tudo bem? Então, nós vamos ter que transformar 40 metros em centímetros. Vamos utilizar a nossa tabela de conversões. Sendo que a nossa unidade fundamental é o metro e nós nos encontramos aqui em metros. Então temos 40 metros, vamos multiplicar por 10. 10 vezes 40 é 400. 400 vezes 10 é 4.000. Perfeito? 4.000 o quê? 4.000 centímetros. Só lembrando, neste sentido eu vou multiplicar por 10 e neste sentido eu divido por 10. Perfeito? Então, 40 metros é 4.000 centímetros. Aqui na questão, ela diz que 3 pedaços foram divididos em 150 centímetros, cada um. Se eu multiplicar 3 pedaços por 150, eu vou encontrar o fio inteiro que foi dividido. Perfeito? Na outra questão, aliás, no texto diz que 8 pedaços foram transformados em pedaços de 50 centímetros cada.
Então eu vou fazer uma multiplicação também e eu vou encontrar 400 centímetros. Lembrando que eu tenho que somar esses centímetros, eles ficarão em 850, e 850 eu vou dividir, eu vou subtrair, perdão, por 4.000. O resultado é 3.150 centímetros. E 3.150 centímetros eu farei um outro processo, porque na questão ela diz que 9 pedaços foram divididos em relação a essas medidas. Então vou dividir aqui, pessoal, o restante, que é 3.150 por 9. Isso dará 350 centímetros. E como você sabe, a resposta aqui encontra-se em metros. É só fazer agora a divisão. Eu vou dividir por 10. Chegamos na casa do decímetro. Eu divido mais uma vez por 10 e é claro, eu tenho a resposta em metros. Perfeito? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Um pedaço retangular de papel tem 50 centímetros de perímetro e a medida do seu comprimento tem 5 centímetros a mais do que a medida de sua largura, conforme indica a figura, cujas medidas indicadas estão em centímetros. Esse pedaço de papel foi recortado e somente a medida de seu comprimento foi reduzido em 2 centímetros. A medida do comprimento após a redução passou a ser de... Bom, então temos uma figura retangular. Aqui eu tenho x, do outro lado eu também tenho x. Aqui eu tenho x mais 5 e em cima eu tenho x mais 5. Provavelmente agora você vai lembrar a fórmula do perímetro. Então, perímetro é igual a 2 vezes base mais altura. Ele está multiplicando duas vezes a base, porque nós temos duas bases e nós temos duas alturas aqui também. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma soma aqui, eu vou somar esse x mais esse x, tudo bem? Se eu somar esta medida aqui, esse x, com esta outra medida, você vai concluir comigo que esta medida aqui, que é o nosso comprimento, ela vai se tornar o quê? Vai se tornar a altura, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho 2x mais 5. Agora é só substituir os números. Então, 50 é igual a 4x mais 10. Eu vou passar o 10 para o outro lado. Vai ficar 50 menos 10. O resultado é 40. Agora eu vou dividir 40 por 4. O meu resultado é 10 centímetros. Então, x é igual a 10 centímetros. Então, eu vou apagar aqui primeiro. Ficou rabiscado, né? Vou pegar a fórmula do comprimento, perfeito? Que é x mais 5, e substituir o x. 10 mais 5 é igual a 15. Perfeito. Mas eu tenho que lembrar, fazer a ressalva, que você não poderá assinalar a alternativa E, porque no final do texto ele diz que o comprimento foi reduzido em 2 centímetros. Então eu tenho que fazer uma continha de subtração. Então 10 mais 5 é 15, menos 2 é igual a 13. Então a nossa alternativa correta é B, de bola ou Brasília. E é isso aí, até o próximo vídeo.
O quadro de avisos de uma firma tem a forma de um retângulo com 80 cm de altura e 1,2 metros quadrados de área. A medida do comprimento desse quadro é... Então, aqui nós temos duas unidades de medida. Eu tenho o centímetro e eu tenho o metro quadrado. Tudo bem? Observe as nossas alternativas. Todas elas estão na medida do metro. Então vamos transformar 80 centímetros em metro. Perfeito? Então, para isso nós vamos utilizar a nossa tabela. Acredito que você é assinante deste canal, você já tenha visto várias vezes e verá várias vezes essa tabela de medida. Então vamos lá. Eu estou na casa dos centímetros, perfeito? Eu vou dividir 80 por 10. 80 dividido por 10 é 8. Aí agora eu tenho 8 decímetros. 8 dividido por 10 novamente, eu vou ter 0,8 metros. Perfeito? Então, aqui eu vou colocar o retângulo. A altura, 80 centímetros. Lembrando que 80 centímetros é igual a 0,8 metros quadrados. Tudo bem? O que eu tenho que achar aqui? Eu tenho que achar o comprimento. O comprimento é x. É a base que eu tenho que achar. Perfeito? Então vamos aplicar agora a fórmula da área. Lembrando que a área é 1,2. Então a área é igual a base vezes altura. Eu tenho a área que é 1,2 igual a base vezes 0,8. Perfeito? Agora é só dividir. Agora é só um processo de divisão muito simples. 1,2 dividido por 0,8. Se você tem dificuldade nessa divisão, é só você tirar a vírgula. Perfeito? Você tira a vírgula, 12 dividido por 8, você vai achar o resultado. E é só colocar a vírgula depois, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu deixei o processo de divisão para se você tiver alguma dificuldade. É só você olhar aqui que você vai se encontrar. Perfeito? Então, alternativa correta, alternativa D de dado. A tabela mostra o número de exemplares de determinado jornal que foi entregue em 4 bancas de revistas. Sabendo que a média de exemplares entregues por banca foi de 25, o número de exemplares entregues na banca D foi de... Então, aqui temos uma clássica questão de média aritmética, onde eu tenho a média igual a x números dividido pelos componentes. Pode ser x componentes. No nosso caso, nós temos 4, que são as 4 bancas A, B, C, D. E é claro, é só somar aqui o número de exemplares e nós vamos ter o resultado. E esse resultado nós vamos dividir por 4, que vai dar a média. A média nós sabemos que é 25, porque a questão já demonstra. Então vamos substituir essa fórmula por números. Eu quero que você note e preste atenção que eu tenho 2x aqui, perfeito? De onde eu tirei esse 2x? Eu somei esse x da banca C mais x da banca D. Então, x mais x é igual a 2x. Perfeito? Perceba que eu não consigo imediatamente fazer uma subtração, aliás, fazer uma divisão de 64 para 4, sendo que eu também teria que dividir 2x para 4. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma multiplicação em cruz. Lembrando que 25 está para 1 em fração, tudo bem? Então, 25 vezes 4, multiplicação em cruz, e 1 vezes um determinado número, que é ele mesmo, é claro.
Então 25 vezes 4 é 100. E aqui nós vamos passar 64 para o outro lado. Você deve estar pensando, esse número está multiplicando, está dividindo ou está somando? Esse número é um número positivo, então eu vou passar ele para o outro lado e ele vai passar a ser um número negativo. Muito bem, 100 menos 64 é igual a 36. Eu vou dividir agora 36 por 2 e o resultado será 18. Lembrando que a banca D é x mais 10. X mais 10 é igual a 28. Perfeito? Então a nossa alternativa correta é a alternativa A, de Argentina, de abelha. E é isso aí. Durante uma exposição de arte foram oferecidas oficinas de desenho. A entrada para essa exposição custava R$ 25,00 e cada oficina tinha o mesmo preço. Nessa exposição, uma pessoa gastou com a entrada mais as oficinas o valor de R$ 61,00. Sabendo que essa pessoa participou de 3 oficinas, o valor cobrado por oficina era... Então, eu tenho a seguinte formulação. Eu tenho a entrada mais oficina igual a R$ 61,00. Tudo bem? Eu poderia colocar aqui até um parênteses em oficina dividido por 3, porque eu fiz aqui 3 oficinas, tudo bem? Só que eu não quero que você se confunda, então vamos fazer por partes, perfeito? Então eu tenho a entrada, que é R$ 25,00. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 25, aliás, eu vou fazer 61 menos 25. Vou tirar o preço da entrada e vai ficar só o preço da oficina, sendo o preço das 3 oficinas 36. Agora é só dividir por 3. E o resultado é claro, é R$ 12,00 cada oficina, sendo a resposta correta a letra C. A medida do comprimento de um terreno retangular é o triplo da medida de sua largura, conforme indica a figura, cujas medidas estão em metros. Sabendo que a área desse terreno é 192 metros quadrados, a medida de seu comprimento é... Bom, aqui temos uma clássica questão de área de um retângulo. Então, aqui nós sabemos que a área onde eu estou pintando de amarelo é de 192 metros quadrados. Então é só aplicar a fórmula da área do retângulo. Então a área é igual a base vezes a altura. A altura é dada em x. A base é 3x. Então vamos substituir os números vamos substituir as letras pelos números. Ou não, os números pelas letras. Então temos 3x vezes x igual a 192. X vezes x é x ao quadrado, x ao expoente 2. Aqui nós vamos fazer com que o 3 divida 192. Tudo bem? Então, o resultado é 64. Agora, nós temos o expoente 2 e nós vamos passar o expoente para o outro lado de 64. E esse expoente vai virar uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, x é igual a 8. O que nós queremos saber aqui de fato é essa fórmula, esse comprimento, que é praticamente uma fórmula 3 vezes 8. Tudo bem? Então, é 24.
sendo a alternativa correta a alternativa E de elefante. Um funcionário que precisa digitalizar determinado número de documentos observou que digitalizando 30 documentos por dia levará 4 dias a mais do que levaria se digitalizasse 50 documentos por dia. O número de documentos que esse funcionário precisa digitalizar é... Então, eu peço que você entenda que aqui nós temos duas grandezas: documentos e dias, perfeito? Então eis que temos nossas duas grandezas, documentos e dias. Então eu tenho 30 documentos e eu tenho X dias para digitalizar esses 30 documentos. Na questão ele compara essas duas grandezas, 30 documentos com 50 documentos. Então vamos reler. Ele observou que digitalizando 30 documentos por dia levará 4 dias a mais do que levaria se digitalizasse 50 documentos por dia. Então eu vou fazer uma formulação não com sinal de mais, mas com sinal de menos em relação aos 30 documentos que eu tenho. Então, se aqui em cima eu tenho 30 e 30 está para x, embaixo eu tenho 50 e 50 está para x menos 4. Perfeito? Porque é uma comparação entre essas duas grandezas. É importante que você perceba o sinal de menos aqui, porque nós vamos formular uma fórmula muito básica. Bom, eu tenho 30x, que é igual a 50, entre parênteses, x menos 4. Perceba que x menos 4 é um número inteiro por si só, é o dia em si. O x aqui ele é a representação dos dias, e esse entre parênteses também é representação entre dias, por isso que ele encontra-se em parênteses. Vou apagar aqui, pronto. Perceba que eu não consigo fazer nenhuma continha. A primeira coisa que eu devo fazer aqui é fazer uma distributiva. Eu vou fazer 50 vezes x, o resultado é 50x, e 50 vezes menos 4, o resultado é menos 200. Agora que nós temos 50x, nós tiramos o parênteses da nossa fórmula, nós vamos pegar o 50, que é um número natural positivo, e passar o 50 para o outro lado. Ele vai passar como um resultado, um número negativo. Vou apagar aqui. Agora é só fazer uma subtração simples, mas tá esquisito essa fórmula, não tá? Aqui tá tudo bem, tá tudo menos, tá tudo negativo. Eu tenho que tirar esse número negativo aqui para o resultado não se tornar negativo. E o que eu faço? Eu multiplico tudo por menos 1, tudo bem? Lembrando que aqui eu já coloco o resultado de 30 menos 50, que é menos 20x. Bom, eu multiplico aqui menos 1 por menos 20, multiplico também menos 1 por menos 20x, e o resultado de 1 multiplicado por qualquer número natural é ele mesmo. Agora eu vou dividir 200 por 20 e o resultado é 10. O resultado em x é 10 dias. Perceba que aqui é uma fórmula, correto? 30 vezes x. Como eu sei que x é 10, então aqui é 10 vezes 30. 10 vezes 30 é 300.
Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. Em uma gráfica, a máquina A imprime 115 folhetos em 2 minutos e a máquina B imprime 160 desses folhetos em 3 minutos, ambas trabalhando sem interrupção. Supondo que ambas as máquinas iniciem a impressão desses folhetos no mesmo instante e após 18 minutos de trabalho ininterrupto, a diferença entre o número de folhetos impressos por elas é de... Bom, aqui nós temos uma questão muito clássica, uma questão boa da banca Funasp, uma questão de produção de, nesse caso é de folhetos, mas poderia ser a produção de determinada máquina, de qualquer coisa, peça, enfim. O que de fato nós vamos ter que encontrar aqui é o número de produção total e no final fazer a diferença, fazer uma conta de subtração, perfeito? Então aqui nós vamos aplicar a regra de 3 para saber a produção da máquina A e a máquina B. Então temos 115 folhetos para 2 minutos e temos X para 18 minutos de produção. Aqui nós vamos multiplicar em cruz 115 vezes 18 e X vezes 2. E aí, é claro, você de fato já sabe como se faz uma regra de 3. Eu vou colocar a fórmula aqui normal, uma fórmula simplificada. Então temos 2070 dividido por 2, que é igual a 1035 folhetos da máquina A. Então a máquina B nós temos 160 folhetos produzidos a cada 3 minutos. Temos X folhetos para 18 minutos. Multiplicação em cruz. Só relembrando, 160 vezes 18 é igual a 2.880, dividido por 3 é igual a 960. Agora é só fazer a subtração simples. Perfeito? Então a diferença de folhetos é 75, sendo a nossa alternativa correta a alternativa D de dado. Em um fichário com 400 folhas, a razão entre o número de folhas preenchidas e o número total de folhas é 3/8. Preenchendo mais 10 folhas desse fichário, a razão entre o número de folhas preenchidas e o número de folhas não preenchidas será... Eu peço que você faça essa questão, que é uma questão muito boa da banca Funasp. E essa questão é uma questão que sempre cai em concursos. Realmente é bom estudar, refazer, fazer os exercícios. O resultado eu chamo a atenção que é um resultado em fração. Tudo bem? Tudo em fração. Então nós temos aqui 400 folhas. 400 é um número natural. Eu tenho 3/8 de folhas não preenchidas. Então eu tenho que tirar 3/8 de 400. Tenho que tirar uma fração de um número natural. Quanto que é 3/8 de 400? Eu pego 400, divido por 8 e multiplico o resultado por 3. O resultado é 50. 50 vezes 3 é 150 folhas preenchidas. Lembrando que a questão diz que preenchendo mais 10 folhas desse fichário. Então é 150 mais 10. Então eu tenho um total de 160 folhas. Agora eu consigo fazer uma subtração muito simples para encontrar as folhas não preenchidas também. Então 400 menos 160 é igual a 240 folhas não preenchidas. Aqui então eu tenho a fração, eu tenho 160 para 240.
Essa é a nossa fração, mas essa fração é muito grande e não tem nada comparado às nossas alternativas corretas, porque senão era só preencher qualquer fração que tivesse esses números, correto? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos simplificar essa fração. Isso se chama fração, não é fração combinatória, não, fração equivalente. Fração equivalente. Então, vamos simplificar essas frações para encontrar a fração que equivale a essa fração. Perfeito? Então, vamos simplificar dos 160 primeiro. Vamos lá. 160 dividido por 5 é 32. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2, o resultado é 4. 4 dividido por 2, o resultado é 2. Chama a sua atenção que 2 eu só consigo dividir por ele mesmo ou por 1. Que é claro, se eu divido qualquer número por 1, o resultado é ele mesmo. Então aqui eu cheguei na minha simplificação máxima. Então esse conjunto aqui de divisão eu não consigo utilizar. Então o meu número fracionário aqui, a minha simplificação é o número 2, correto? Então vou colocar o número 2 e vamos encontrar agora o nosso outro número fracionário, o nosso outro número simplificado. Então vamos simplificar 240. 240 dividido por 2 é igual a 120. 120 dividido por 2 é igual a 60. 160 dividido por 2 é igual a 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 dividido por 3, eu não consigo simplificar por nenhum número a mais, é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Perceba que o 5 eu só posso dividir por 5 ou eu divido por 1. Então eu cheguei aqui também à simplificação máxima, que eu não consigo fazer nada, entendeu? Não consigo fazer nenhuma divisão. Matematicamente, é claro, eu consigo dividir por 5, que o resultado é 1, eu divido por 1. Eu acredito que você tenha entendido que o nosso número fracionado aqui, simplificado, é o número 3. Perfeito? Então, aqui é 2 terços, nossas frações equivalentes. Se você tiver com a sua calculadora científica, uma calculadora simples também, comum, ou no seu próprio computador, você pode dividir 160 por 240 ou 2 terços e você vai encontrar esse valor, esse número, 0,6 dízima periódica contínua. Bom, a nossa alternativa correta então é a alternativa B de bola. Determinado departamento de uma empresa comprou 120 canetas, das quais 75% são azuis e as demais vermelhas. Sabendo que 10% das canetas azuis e 20% das canetas vermelhas foram colocadas na sala de reuniões, então, em relação ao número de canetas compradas, as que foram colocadas na sala de reuniões representam que eu tenho uma questão muito típica, que nós vamos utilizar a regra de 3. Bem, então eu tenho 120 que representa 100% das canetas e eu tenho X canetas que representam 75%. Multiplicação em cruz, eu tenho 9.000
em relação a 120 vezes 75. E é claro, eu só passo o 100 para o outro lado, simplifico os zeros, corto o zero e o meu resultado é 90 canetas azuis. Azuis é o plural, hein? Não se engane, de azul. Então, agora vamos encontrar as canetas vermelhas. Então eu tenho 120 caneta que representa 100%. E X caneta que representa 25%. Multiplicação em cruz. Agora eu vou dividir 3.000 para 100. E o nosso resultado é 30 canetas vermelhas. Eu vou pegar 10% de 90. Aqui você pode fazer uma conta muito simples, porque de fato vai te ajudar a economizar tempo na hora da prova. Você vai pegar esses 10% e vai colocar 0,10 multiplicar por 90 e o resultado aqui é 9, tudo bem? E se você for prestar atenção, e eu peço que você treine, eu tenho aqui 90 canetas, que é igual a 100%. Você concorda que se eu cortar o zero aqui e cortar o zero aqui, eu tenho uma relação de 9 canetas para 10%. Tudo bem? Uma questão de lógica também, que pode te ajudar a economizar tempo e te tornar mais efetivo, mais produtivo em relação à resolução de questões. E é claro, você conseguir a sua aprovação na sua prova. Agora eu tenho 20% de 30. Aqui também eu poderia estar utilizando esse mesmo sistema, é só uma questão de cortar zero, dividir, multiplicar, mas tem que estar tudo o que? Proporcional, tudo bem? Mas aqui eu poderia utilizar essa mesma regra de 0,20 e o resultado vai ser igual também. Então eu tenho 30 canetas vezes 0,20. Eu tirei, a única coisa aqui que eu tirei foi a questão da porcentagem, tudo bem? Então 30 mais 6 é igual a 15 canetas. Pensa comigo, eu tenho 120 canetas no total. Eu tenho 120 canetas no total e eu tenho 15 canetas agora. Eu posso aplicar a regra de 3 também para saber qual é a porcentagem de 15. Perfeito? Só que o que eu vou te mostrar aqui é a conta já armada da regra de 3. Então eu divido 15 por 120, que é igual a 0,12 vezes 15, e eu multiplico esse resultado por 100. E essa é a minha porcentagem, 100 é 12,5%. Alternativa correta, alternativa C. Uma editora está organizando 180 apostilas de inglês e 150 de espanhol em caixas, todas com o mesmo número de apostilas e na maior quantidade possível, sabendo que a cada caixa só poderá ter apostilas de um mesmo idioma. O número de apostilas de uma caixa é... Aqui eu tenho uma clássica questão de máximo divisor comum, o MDC. Eu tenho o MMC, que é muito utilizado em concursos, e eu tenho o MDC também, que é utilizado em concursos. A questão, então nós vamos utilizar o MDC para resolver essa questão.
Então eu tenho 180 apostilas de inglês e 150 apostilas de espanhol. O meu máximo divisor comum entre eles é 30. Se eu pegar 180 e 150 e dividir por 30, o meu resultado é 6 apostilas e 5 apostilas por caixa. É o número máximo. Aliás, aqui são os números relacionados à divisão de 30. Tudo bem? 30 é o meu número máximo. Alternativa correta, alternativa E. Uma secretária está encaminhando 120 pastas que estão sobre sua mesa. Dessas pastas, um terço serão encaminhadas ao setor administrativo, 2/5 serão arquivadas e das pastas restantes, 1/4 serão enviadas para revisão. A fração que o número dessas pastas serão enviadas para revisão representa em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa é... Então aqui nós temos uma clássica questão de fração. Eu tenho 120, que é o nosso número total de pastas. Nós vamos tirar agora a fração de um número, 1/3 de 120. 1/3 de 120, eu pego 120, divido por 3, pego o resultado e multiplico por 1. Tudo bem? Então, temos aqui a nosso cálculo. O resultado é 40 pastas. Agora nós vamos saber 2/5 de pastas que foram arquivadas. Então, 2/5 de 120, o resultado é 48 pastas. Tudo bem? Você concorda que eu tenho 48 mais 40? O resultado dessa soma de pastas é 88 pastas que foram para outro departamento ou foram arquivadas. Então, vou fazer uma subtração muito simples de 120. O resultado é 32 pastas restantes. Perfeito? Então, 32 pastas ficaram sobrando na mesa da secretária. E a questão diz que 1/4 serão enviadas para revisão. 1/4 do que? 1/4 das pastas restantes. Então, 1/4 de 32 é 8. Perfeito? Então, eu tenho 8 pastas que serão enviadas para revisão. Agora, no próximo parágrafo, eu peço que você analise, interprete essa questão. A fração que o número de pastas serão enviadas para revisão representa em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa. O número de pastas que estavam sobre a mesa é 120. É o total do número de pastas. Então nós temos que fazer a relação, uma fração de 120 para 8. Perfeito? Então eu vou fazer aqui com você uma fórmula muito simples. Eu tenho 120, que é igual a 120 vezes x, que é igual a 8. Tudo bem? É a nossa fração. Então eu passo o x para um lado e divido 8 por 20. É a nossa fração bem simples, tudo bem? Só para você entender. Então, o que eu devo fazer aqui? Se nas nossas alternativas já encontrasse essa fração, a gente poderia colocar aqui cosseno como ela certo, mas ela não se encontra aqui. O que nós devemos fazer? Simplificar essa fração. Perfeito? Então, eu vou dividir 8 por qual número? Eu vou dividir 8 por ele mesmo e vou dividir 120 por ele mesmo. O resultado de 120, eu chamo a sua atenção, tem que ser um número inteiro natural.
e é de fato o nosso número inteiro natural, 1 sobre 15, sendo a nossa alternativa correta, a alternativa D de dado. Uma pessoa foi a uma papelaria com R$ 40 e comprou 5 pastas de R$ 3,50 cada uma e 15 lápis iguais. Após pagar essa compra, recebeu R$ 4,50 de troco. O valor de cada lápis era... Aqui nós temos uma questão muito boa. Nós vamos agora fazer uma formulinha muito simples que eu quero que você preste atenção agora. Nós temos essa fórmula, não se assuste, uma fórmula muito simples. Aqui eu tenho o número e aqui eu tenho pastas, então eu tenho o número de pastas. Poderia colocar simplesmente P. O número de pastas ele vai multiplicar por quem? Pelo valor. Entendeu? Então é P vezes V, valor. Mas o X é a nossa representação do valor aqui. Tranquilo? Então eu tenho essa continha que está somando mais o lápis. Então eu tenho um número de lápis vezes um valor X. Tudo bem? Que é igual ao resultado da minha compra. O resultado da minha compra, a questão diz que eu fui com R$ 40 e saí com R$ 4,50. Então eu tenho que fazer essa subtração de valores, essa subtração de resultado. Perfeito? Então agora vamos substituir as letras por números. Eu tenho 5 pastas. Tenho 5 pastas. E aqui a questão me dá que cada pasta custa R$ 3,50. Perfeito. Mais 15 lápis que custa determinado valor X, que é o X da questão. E aqui nós temos 40 menos 4,5. Bom, o resultado da multiplicação de 5 vezes 3,50 é 17,5. Mais 15x, que é igual a 35,5. Agora ficou fácil, correto? Lembrando que o 17 aqui em cima, 17,50, é um número natural. Ele número natural positivo que vai passar para o outro lado. E esse é de fato a nossa subtração simplista. O resultado é 18. E agora você já deve ter percebido que o valor do lápis é o resultado da divisão de 18 para 15. 18 dividido por 15 é R$ 1,20 cada lápis, ou 1,20. Sendo a alternativa correta, a alternativa A.